Boa noite para todos. Boa noite. Deixa eu falar para vocês. Preciso começar pedindo perdão. Esses últimos 5 anos, eu estive envolvido num projeto de retiro de solteiros da região, lá na Chapada dos Guimarães, e não posso precisar e nem explicar o que aconteceu na minha cabeça. Mas na minha cabeça ficou que todo mundo estava sendo assistido, todos os solteiros estavam sendo assistidos com retiros específicos, e não estavam. A gente todo ano vai para Chapada, ficamos lá uma semana, profunda comunhão, intenso relacionamento, voltamos. Quem foi? Enriquecido, edificado, cheio, fortalecido, beleza. E quem ficou? Com vontade de ir, não deu conta de ir, por causa de dinheiro, por causa de trabalho. Blá, blá, blá. Conclusão. A solteirada aqui de Jipa estava meia esquecida, digamos assim, do ponto de vista de retiro. Palavras específicas para vocês, assim, né? Aí ano passado, o Silmar resolveu aí pegar as quarta-feiras e fazer um encontro com os teens. E mesmo assim, os não teens ficaram fora também, né? Então, nós estamos aí reparando com vocês uma dívida ministerial para abençoá-los e viver com vocês esse tempo aí de hoje e amanhã. Prometo a vocês que esse ano teremos outros encontros. Primeiro, por uma carga específica que tem dentro de nós, acerca dos solteiros. Segundo, essa carga, acho que se tornou um tema dentro do meu coração. E como se tornou um tema, não dou conta de falar tudo num dia só. Então nós vamos aí marcar outros dias para conversarmos e batermos papo acerca desse tema que nós vamos começar hoje e amanhã. Vamos conversar sobre eles e vai ser bênção. Vocês vivem uma época da vida, a grande maioria que está aqui, uma época muito difícil. Devo admitir isso para vocês. Em que pese o fato de sabermos que Jesus nunca foi um aborrecente, ele sempre foi um homem cheio da virtude e do poder do Espírito Santo, crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Não se tem relato de Jesus dando trabalho, mas não significa que Jesus não passou pelas agonias da idade. Não significa que Jesus não tenha passado por todas as dificuldades que você está passando e que eu já passei. É próprio da idade, é próprio dessa fase da vida. Mas a palavra disse que ele em tudo foi tentado, porém sem pecado. Vamos repetir isso? Jesus em tudo foi tentado, porém sem pecado. Vamos repetir? Jesus em tudo foi tentado, porém sem pecado. Então Jesus passou pelas agonias da juventude, porque ele foi tentado em tudo. Pelo que eu saiba, tudo é tudo, né? Tudo não é alguma coisa. Tudo é tudo. Então todas as tentações pertinentes à vida, à existência humana, Jesus viveu, passou, e diz a palavra que foi sem pecado. Também a mesma palavra em Hebreus, no mesmo livro, nos afirma, para os muitos que anotam e pouco que revisam, eu estou citando alguns textos que eu acho que vale a pena você anotá-los. Eu queria que você anotasse comigo, que a gente vai ler outros textos também. Então vamos pegar Hebreus aí, trabalhar Hebreus um pouquinho, né? Eu queria ler ainda começar com Hebreus capítulo 2, versículo 17 e 18. Pelo que convia que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Eu acho que essa estrutura de pensamento deve ser por nós partilhada. Beleza, eu vou ler de novo. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos.
2,17. Anota o 17 e o 18. Nós temos que absorver a ideia de que Jesus foi em tudo semelhante a nós. Nós temos que absorver essa ideia de que Jesus em tudo foi semelhante a nós. Porque se a gente não absorve essa ideia, nós não vamos ter um parâmetro para nos espelhar nele, que abra nossa mente, nosso entendimento, para que enfrentemos as agonias da vida, proposta pela diversidade do próprio tempo biológico que estamos tendo de vida, para nós mesmos. Então, nós temos que entender que Jesus em tudo foi semelhante a nós. Para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar o pecado do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Existe uma semelhança entre o seu e o meu problema, entre a sua e a minha dificuldade. Jesus se assemelhou a nós. Romanos fala que ele tomou a forma de carne. Quando Paulo vai explicar o batismo, ele fala da humanização de Jesus, para que nós não tivéssemos dúvida que era um como nós. E também ele fala de um socorro. Jesus só socorre a você e a mim, porque ele é hoje um sumo sacerdote identificado com a sua e com a minha fraqueza. Jesus se identificou com nossas misérias, com as nossas lamúrias humanas. Então há uma semelhança, mas também há um socorro de Jesus para todos aqueles que atravessam as adversidades da vida. Capítulo 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Ou seja, nosso sumo sacerdote não é um daqueles que não se compadece de nossas fraquezas. Não é assim esse nosso sumo sacerdote. Porém, como nós, em tudo foi tentado. Então esse sumo sacerdote se compadece das nossas fraquezas, porque como você e eu, em tudo ele foi tentado. Porém, contudo, todavia, sem pecado. É um socorro para que você não caia na tentação. É um socorro para que você não venha se sucumbir diante das misérias apresentadas na vida. Precisamos nos identificar na semelhança de Jesus, entender que somos semelhantes a Ele. Ele foi semelhante a nós, que Ele passou por todas as agonias pertinentes às faixas etárias da vida, porém sem pecado. Mas passou para vencer o pecado, mas não apenas para vencer o pecado, mas para socorrer você e eu nas nossas dificuldades. Jesus é um sumo sacerdote misericordioso e fiel. Jesus é um sumo sacerdote misericordioso e fiel, que socorre aqueles que são tentados. Amém? Amém? Vamos repetir: Jesus socorre os que são tentados. Fala assim: Jesus me socorre quando eu sou tentado. Você tem convicção disso? Eu tenho essa convicção. Não me converti sem muito cabelo na cabeça, tampouco com barba branca na cara. Me converti com 17 anos de idade. Então eu sei falar bem sobre tentação. Eu sei bem o que é ter 17 anos. Eu sei bem o que é enfrentar menina te cantando, deixando um recadinho nos seus cadernos. Eu sei bem o que é isso. Vivi isso na pele. Eu sei bem o que é ser ridicularizado por causa da sua fé, tendo 17 anos. Mas eu quero falar um pouco mais desse tema na frente. Quero reafirmar que precisamos nos ver semelhantes a Jesus e ver Jesus semelhante a nós. Um sacerdote que, como nós, foi tentado em todas as coisas. Um sacerdote identificado com as fraquezas e misérias humanas, para socorrer os miseráveis
para socorrer os que são tentados nas misérias da carne e assim nos livrar de cair nas tentações do dia a dia. Que Deus possa nos conduzir a esse entendimento. Queria ler ainda capítulo 5, versículo 8, para você que está anotando. Diz assim: ainda que era filho, ainda que Jesus fosse filho, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu, que padeceu. Obediência não é fruto de riso, obediência é fruto de sofrimento da carne. Obediência é fruto da cruz. Identificação com aquela bendita cruz que aniquila, que mortifica a sua velha natureza, a minha velha natureza. É impossível você obedecer sem se identificar com a cruz do Cordeiro Santo de Deus. Porque só morrendo para nós mesmos é que iremos viver para Deus. Só morrendo para as nossas próprias vontades que viveremos para nosso Deus amado. A sua tribulação, a sua tentação, a sua dificuldade tem uma origem, tua carne. E Jesus também tinha isso na sua própria carne. E ele venceu. E ele pode socorrer. E ele está aqui nessa noite para te fazer lembrar, para nos fazer lembrar que ele é fiel, misericordioso, sumo sacerdote, aquele que socorre os que são tentados para que não caiam em tentação. Ele padeceu por nós por isso. Como é que fica a tua alma, teu espírito num ambiente de conversa assim? Mas o meu me resgata nas minhas entranhas, meu profundo amor por Jesus, meu profundo senso de cuidado. Eu sou um sujeito cuidado por Deus através de Jesus. Eu não estou largado na terra, eu não estou solto. Eu não preciso de acessório humano para viver bem com Deus. Eu preciso de Deus, eu preciso de Jesus, eu preciso me apaixonar por Jesus, eu preciso alargar meu espírito e meu coração em revelação de Cristo. Eu preciso disso, eu preciso de Jesus. E eu me sinto amado por Jesus, me sinto aceito por Jesus, me sinto amparado por Jesus, me sinto desafiado em ser como Jesus, porque eu amo Jesus. Eu sou apaixonado em Jesus. Eu tenho uma paixão suprema na terra. Essa paixão é Jesus. Nada se iguala. Substituir é uma palavra impossível de sair da minha boca. Mas nada nem se iguala a esse amado Jesus. E eu tenho pensado, irmãos, que se você, nessa fase da vida, se você em qualquer época da vida não tivesse amor por Jesus, os acessórios são impossíveis de te manter firmado em Cristo. Os acessórios são impossíveis. É só uma fé pura, íntegra na pessoa de Jesus que te mantém, que te sustenta na pessoa dele, só ele, mais nada. Eu queria fazer uma pergunta. Quantos aqui têm pais não convertidos? Tem pais ímpios que não são convertidos ainda? Levanta, por favor. Fique em pé, por favor, para mim ter uma noção de quantos são. Que seus pais não são convertidos. Fique em pé, por favor, para a gente ter uma noção. Eu queria ter uma noção de quantos pais ímpios e quantos pais já convertidos. Muito obrigado. Pode sentar. Queria dizer a você que você não é vítima. Queria dizer isso para você. Me converti aos 17 anos e às vezes pior do que você ter um pai ímpio, ter um pai desviado. Desviado é um pai que já foi crente e saiu da presença de Deus. Às vezes é pior. Porque como filho te dá aquele senso de olhar para o pai, aquele senso de justiça e dizer assim, como é que pode, né? Trocar Deus pelo mundo. Como pode ter tido essa coragem? E para sua carne é um alento para você dizer assim, eu também posso pecar, então eu posso ser um fracasso, porque meu pai é um fracasso. E eu queria dizer a vocês, eu não sou vítima do meu pai. Eu não sou vítima dele. Porque Deus me deu o dom da vida. E o dia que ele me deu o dom da vida, ele não me fez escravo de uma patente genealógica.
Ele não me fez escravo disso. Ele me fez tal qual ele fez Adão. Está aqui a árvore da vida e de mar, e está aqui a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você vai comer de quê? Ah, não, eu vou comer o que meu pai comer. Não. Eu quero saber assim, de que você quer comer, Edmar? E eu comi da árvore do conhecimento do bem e do mal muitos anos. Muitos anos não, uns 5 anos, 6 anos da minha vida. Até um dia que eu falei assim, eu quero voltar a comer da árvore da vida. Eu quero me alimentar de Cristo, que Ele é a árvore da vida. Eu não dependo do meu pai, da minha mãe, para eu comer da árvore da vida. Eu dependo de mim. Eu só preciso de mim para isso. Então, nós que tivemos pais que... Meu pai partiu dessa aí ano passado, perdi meu pai em julho do ano passado. Então, nós não somos vítimas, tá? Mas eu tenho uma outra preocupação com os filhos dos cristãos. Eu tenho uma grande preocupação. A preocupação de você não ter uma fé acomodada. Uma fé fruto da muleta da fé do teu pai. Você pendura na fé do teu pai e fica nela. O dia que essa muleta dá uma tremida, você se estremece todo. Porque teu pai não está muito bem. E daqui a pouco você vai começar a usar as desculpas da fé do pai. Ah, porque meu pai não ora comigo, aqui meu pai não é sacerdote, aqui meu pai não faz isso, aqui meu pai não faz aquilo, aqui meu pai não... Você pega todos os versículos que são pertinentes ao pai e à mãe e coloca debaixo do braço, e toda vez que você enxerga o pai, você apresenta para o seu pai. E você mesmo tem uma fé medíocre. E você mesmo não está desenvolvendo a sua fé com temor e tremor e responsabilidade na presença de Deus. A sua identidade com Deus não foi tirada talvez nem a fotografia. Então me preocupo com os filhos dos irmãos. Precisamos ter uma fé autêntica. Que bênção que nossos pais também são convertidos. Mas eu não posso dizer a mesma coisa se a sua fé for medíocre. Não posso falar que bênção saber que sua fé é medíocre, hein? Quando você resolveu se converter, você recebeu do céu, bem-vindo à vida cristã individualizada. É você e Deus. Deus não tem neto, Deus tem filho. Ah, meu pai é uma bênção, e você é o que é? O que você é? Ah, meu pai é um homem de Deus, e você, o que você é? Ah, eu sou filho de um homem de Deus. Pois é, você seria neto de Deus. Deus não tem neto, ele tem filho ou não tem? O que você é? Cuidado para que você não tenha uma fé medíocre, ofuscada pela desculpa dos defeitos alheios do seu pai. Mas meu pai fez isso, meu pai abandonou a casa, meu pai pecou, meu pai... Cuidado, esse é o caminho do medíocre. Esse é o caminho do medíocre. E Deus não quer que você tenha uma vida cristã medíocre. Deus te desafia a ter uma vida diferente. Ainda como pano de fundo do que eu quero dizer, queria ler com você Eclesiastes. Esses 2 textos que vou ler para vocês são textos que eu tenho meditado e pensado demais neles. O segundo, memorizei ainda quando criança, deveria ter 8, 9 anos de idade. Eclesiastes 12:1, eu memorizei, eu tinha uns 12 anos de idade. Menos, 9 anos, sei lá, entre 8 e 10 anos por ali. E digo a vocês, nunca pensei tanto e meditei tanto nesse texto, como os últimos 4, 5 anos da minha vida. E eu queria conversar um pouco, ainda como pano de fundo, como base e alicerce daquilo que quero compartilhar hoje com vocês. Quero começar então com Eclesiastes capítulo 11, versículos 9 e 10. Capítulo 11, versículos 9 e 10, Eclesiastes. Alguém tem uma atualizada para eu ler na atualizada? Se bem que a minha tradução para o Velho Testamento é melhor que a atualizada. Vou ler na minha. Alegra-te, mancebo ou jovem, na tua mocidade. E recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. E anda pelos caminhos do teu coração e pelas vistas dos teus olhos. Quero parar um pouquinho aqui. Olhe para mim. Primeira vez que eu li esse negócio, eu fiquei sem entender nada. Eu falei assim, o que Salomão quer dizer? O que esse cara quer dizer com isso aqui? Está dando uma liberdade. Está chegando para uma turma que não tem maturidade e está dizendo para ele assim, olha,
Você anda pelo caminho do teu coração. Anda pelas vistas dos teus olhos. Fica à vontade, em outras palavras, Salomão está querendo dizer. Eu compreendi a mente de Salomão. Salomão não queria dizer isso. Salomão estava dizendo assim: nessa época da vida, você é tentado a andar pelo caminho do seu próprio coração. É nessa época da vida que você quer ser você. Salomão estava nos atinando para a personalidade da faixa etária. É nessa época da vida que você começa a achar seu pai careta. É nessa época da vida que você começa a achar os pensamentos do seu pai antiquado, mofo. É nessa época da vida que você começa a achar que você é sabido demais. É nessa época da vida que você acha que sabe tudo e seus pais são uns defasados. Salomão fala: fique à vontade. Fica bem à vontade, viu? Fica bem, mas bem à vontade. Aí ele fala assim: saiba, porém. Você está querendo ser grande, é? Você está querendo falar que você é tudo isso que você acha que você é e não é ainda, mas acha que é? Eu quero falar então para você que acha que é. Salomão dizendo: saiba, porém, que por todas essas coisas, Deus te trará juízo. Não é assim: Deus trará juízo sobre o seu pai, sobre o que você aprontou. Não é assim. Eu vou cobrar isso do teu pai, viu? As suas aprontações, eu vou falar com o teu pai. Não. Jesus fala assim: olha, eu vou cobrar de você. Vai vir juízo sobre você, que resolveu andar sobre as vistas dos teus olhos e sobre o teu próprio coração. É a época de gente pequena achar que é gente grande. É o tempo que você mais vai ter dificuldade de ouvir conselho. É a pior época da sua vida. Mas eu quero te lembrar que eu já passei por essa época. E essa época passa. O problema é que muitos de nós aprontamos tanto nessa época, que quando passar a época, ficarão apenas as dores da época. Eu sou um dos que carreguei as dores da época. Queria que levantasse aí quem tem 13 anos. 13 anos, não é 12 nem 14, 13. Levanta quem tem 13. Fique em pé, por favor. Os de 13 anos. Os meninos de 13 anos. As meninas também, todas elas. Isso. 13 anos. Beleza. Legal. Pode sentar, por favor. Vem cá só você, Mike, por favor. Por favor. Tá vendo esse menino aqui? Tá vendo? Eu quando tinha essa idade, sabe o que eu fiz? Eu saí da casa dos meus pais. Eu não era viciado em videogame. Eu era viciado em trabalho. Nessa idade. Eu fui ensinado a trabalhar. Não fui ensinado a jogar videogame. Assistir televisão. Aí nessa idade, eu tinha todas as besteiras que todos nós temos nessa época, mas eu tinha uma coragem terrível de trabalhar. O que você acha, mãe, que amanhã você pegar a sua mochila, 3 parzinhos de roupa, um tênisinho surrado, uma pasta de dente que já estava toda esgarçada, porque a gente escova o dente com muita força nessa época da vida. A gente nunca comprou uma escova de dente, não sabe nem quanto que custa também. E sair de casa amanhã. Onde você vai almoçar? Onde você vai jantar? Onde você vai dormir? Não sabe, né, mãe? Melhor ficar em casa, né? Obrigado, filha. Mas eu fiz isso. Com 13 anos de idade. Fui tocar minha vida. Fui ser homem. Quanta dor. Quantos quilômetros andando a pé pelas estradas desse Brasil. Extravasei toda a minha independência. Deixei toda a minha obstinação tomar conta de mim. Saí da casa dos meus pais para morar não sei aonde. Não fui para a casa do titio que passava a mão na cabeça. Tampouco da vovó que dá comidinha na boca. Fui trabalhar, ser homem, tocar a vida. Morar em construções abandonadas. Dormir em calçadas. Forrar o chão com jornal ou caixa de papelão. Edmar, alegra-te com a sua mocidade. Folga no teu coração. Anda pelos caminhos deste coração
recreado, folgado, alegre, e pelas vistas dos seus olhos. Mas sabe, Edmar, saiba que por todas as coisas que você fizer, Deus vai trazer sobre você juízo. Eu tinha um pai nessa época, que era assim. Quando eu comecei a entrar na aborrecência rebelde, ele dizia assim: não preciso de 1 centavo seu para te dar de comer, mas na minha casa, Edmar, quem não trabalha, não come. Que conversa bonita de um pai, hein? 13 anos de idade, o filho. Se você estiver trabalhando, você vai chegar aqui em casa, sua mãe vai ter feito o almoço, vai ter feito a janta, você vai comer. Se você não estiver trabalhando, você não vai comer. E se eu não trabalhasse, eu não ia comer. Aí quando começou a crescer os penugинhos, você sabe essa época do penuginho, né? Começou a crescer meus penuginhos. Eu falei assim, agora eu sou homem mesmo. Agora eu sou o cara. Agora eu vou andar. Vou para os bailes. Hoje como é que é? Vou para as baladas. Hoje é balada, né? Vou para as baladas. O pai falou assim, na minha casa, a porta só fica aberta até as 10 horas da noite. 10h05 não entra dentro de casa. E eu falei assim, será que ele tem coragem? Queridos, ele tinha coragem. Cheguei um dia 10h05, bati na porta da casa. Ele falou assim, da próxima vez você, por favor, nem bata na porta da casa, porque o horário é às 10. Dorme onde você quiser. Dentro de casa não, Edmar. E eu escutava minha mãe chorando no quarto. Pensa numa coisa boa, ter um pai assim. O meu pai, na sua ignorância sábia, me fez entender que todas as decisões te conduzem a consequências. Se meu pai passasse a mão nas minhas ignorâncias, nas minhas estupidez, nas minhas altivezes da época, talvez Edmar não seria pastor hoje. Porque eu ia ser um menino crescido, mal criado dentro de casa, com o pai passando a mão nas rebeldias dele. Que bom que seu Bahia teve essa coragem de fazer isso comigo. Meteu um cabresto e um freio bem grande na minha boca e disse assim, aqui governo eu. Se você não quiser ser governado, ele usava essa expressão, a porta da casa e a serventia. Eu andei pelo caminho do meu coração, quebrei a cara, e bem quebrada. Experimentei o que não precisava ter experimentado. Passei por coisas que não precisava ter passado. Por causa dessa fase da vida. Ah, mas meu pai não era discípulo, não sabia criar. Para de se fazer vítima, Edmar. Seja ator da vida. Assuma o papel principal, a vida é tua. Larga de querer ser coadjuvante. Larga a mão disso. Assuma, você é o dono da sua vida. Assuma o papel. E eu posso garantir a vocês, comidinha da mamãe é muito melhor do que não ter o que comer. Você sabe o que significa ter que comer todos os dias da sua vida? Pão de sal com sardinha. Isso é uma delícia como um lanche de vez em quando, né, gente? Mas almoço e janta deve ser complicado, né? Todo dia. Pois é, foi uma bênção para mim. Porque eu descobri que mãe tem muito valor. Eu descobri como é gostoso a comida da Dona Dorinha. Quando eu vou na casa da Dona Dorinha, ô, comidinha boa. É. Agora, se o cara é rebelde comendo a comida da Dona Dorinha, ele nunca vai sentir falta, vai achar que isso é normal. Todo rebelde pode ter. Não podemos colocar isso na cabeça. Você é responsável pelos teus atos. Vira para teu irmão e diz assim, você é responsável pelos teus atos. Vocês estão falando com tanta fraqueza, hein? Então uma fraqueza agora, né? Hã? Fala assim, você é responsável pelos seus atos. Larga de ficar fraquinho. É. Queridos, deixa eu falar para você. Papai e mamãe terreno não são eternos. Então essa mamadeira de Itu que eles te dão, um dia acaba. Simples. Eles não são eternos. Um dia você vai ser chamado para ocupar o palco como ator principal da sua vida. Mas não precisa estar com barba branca para fazer isso. Pode ser hoje, com 12 anos de idade. Pode ser hoje a sua decisão.
de compreender que Deus te chama para isso. Olha o versículo 10. Afasta, pois, a ira do teu coração. Se tem uma fase da vida que nós ficamos irados, é nessa fase. A gente não sabe ouvir não. Não, para essa fase da vida é como se fosse assim, não tem nada pior. Falar não para o sujeito nessa época da vida, meu velho, é uma briga do tamanho do mundo. Os que aprendem a ter domínio próprio começam a chorar. Eu chamo isso de lágrimas involuntárias da alma. Tofu, 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 tofu. Meus filhos tudo passaram por isso. O Estevão está vivendo, coitado, dessa época. Não. Ô pai, eu posso fazer isso assim, assim? É o sim, né? Está perguntando só, na realidade, para ter uma confirmação, né? Não, não pode não. Por quê, hein? Engraçado, nunca um filho meu perguntou por quê quando eu falei sim. Ô pai, eu posso ir em tal lugar? Sim, pode. Por quê, hein, pai? Por que não pergunta? Por que a curiosidade de saber por quê na hora do não? Engraçado, a curiosidade tinha que ser na hora do sim. Porque aí você ia ser mais sabido. Rapaz, por que você deixou ir lá, pai? Ah, filho, por causa disso, disso. Ah, então quando eu tiver filho, eu vou saber a hora de falar sim, hein, pai? Mas não pergunta. Não. Sim, é obrigação, né? Porque é o desejo do coração ir. Não é a sabedoria do coração, é o desejo apenas. Não. Aí faz aquele bico desse tamanho. Se fosse usar moto, não daria, porque não entraria no capacete, né? E aí começa a tal da lágrima involuntária. Você está quebrantado, filho, porque ouviu Jesus? Não, eu estou com raiva mesmo. Estou irado. Só que eu sou pequenininho, não aguento bater no senhor. É assim ou não é? Às vezes eu pergunto, por que você está chorando? Não sei. Lágrima involuntária, eu não sei. É feio. Essa é a época que a gente não ama o não. Essa é a época que a gente ama o sim. E essa é a época que a gente fica mais irado. A ira interna é como um vulcão abafado. Cuidado. Porque essa ira vai produzir em você decisões. Decisões de se revoltar e fazer as coisas no oculto. Você diz assim, eu vou engolir isso. Mas uma hora eu vou poder fazer. E você pode ter certeza que o inimigo da sua alma conhece tão bem de alma quanto você conhece as raivas que você vive dentro. E ele vai proporcionar o dia e a hora de você se arrebentar. Que mais? Remove da tua carne o mal. É a época que o mal está na carne da gente. A atração por aquilo que não presta, nessa época, é potencializada. Essa palavra aqui, Salomão escreveu para os pais ou escreveu para todo mundo? Para quem que Salomão escreveu essa conversa? Eu quero ouvir vocês. Para quem que ele escreveu isso? Para o pai de vocês ou para vocês? É para nós? Então quer dizer que nós é que devemos querer remover o mal da nossa carne? Para mim, Salomão está falando assim, nosso coração nessa fase da vida se acha muito responsável. Nessa fase da vida, nosso coração acha que a gente já é maduro, a gente sabe tudo. Então se você é maduro, remove o mal da tua carne. Tira o mal de dentro de você. Opta em acabar com esse mal que está aí dentro. Porque a adolescência e a juventude são vaidade. Tudo passa. A adolescência, essa é uma palavra para adolescente e para jovem. Palavra de Deus. Cuidado. Cuidado. Lembra-te. Você sabe que a Bíblia não tem capítulo nem versículo, então a gente acha que o texto terminou lá e vai começar um novo assunto, mas é o transcrever de uma carta. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os maus dias, aí você vai dizer, não tenho neles contentamento. Por que ele está dizendo que vai vir os maus dias? Porque quando você passou por essa fase da vida,
você não soube tomar decisões corretas. Você não lembrou do teu Criador, você não colocou Deus nesse negócio, você usou desculpas, você usou uma série de artifícios para continuar ou para fazer o que é errado. E Salomão diz, olha, vai vir os maus dias. Você quer fazer isso? Faça, mas os maus dias virão. E aí é você que vai dizer, não tenho nesses maus dias prazer ou contentamento. Não tenho mais. Deus vai trazer juízo sobre as suas decisões e as suas ações. Deus vai trazer juízo. Deus vai te julgar por isso. Juízo é isso. E se você não tomar a decisão certa, você pode atravessar dias que você vai dizer, não tenho mais contentamento, alegria nos dias em que estou vivendo. Queridos, viver é uma grande responsabilidade. Viver é uma grande responsabilidade, não dos teus pais, tua mesmo. Os versículos para teu pai não cabem para você. Nós temos que assumir os versículos nossos e sair da sombra completa. Sair dessa sombra. Assumir com idoneidade, com seriedade, com postura as decisões, as coisas que têm passado sobre nossa mente, as coisas que nos tentam tanto nessa fase da vida, que nos tentam tanto. Por causa disso, eu queria te chamar a fazer uma reflexão na natureza. Eu tenho compartilhado com alguns solteiros nas minhas comunhões particulares, com meus filhos. Talvez você já tenha sido aconselhado por mim, mas eu tenho lançado mão de uma figura de linguagem. E o desafio hoje que quero propor diante de toda essa conversa que eu comecei aqui é te chamar para essa realidade. Você sabia que as aves não são iguais? Mesmo gênero, mas não são iguais. E eu queria propor uma figura de linguagem, uma ilustração com duas aves. As duas sobrevoam muito alto. Muito alto. As duas têm capacidade de voo enorme. Enorme. Só que elas têm características bem distintas uma da outra. E eu acho que essa sociedade tem tudo a ver com essa linguagem que quero usar com vocês. Águia ou abutre? Abutre, urubu. Águia ou urubu? Que tipo de espécie Deus quer que sejamos? Que tipo de espécie? Quem anda pelo caminho do coração de forma irresponsável é um urubu sem pluma, que nem voo consegue dar ainda. Não é autômato ainda. Mas eu quero falar um pouco das características deles. E aqui eu quero entrar na palavra de Deus daqui a pouco. Mais uma vez. Quantas águias você já viu a olhos nus? Dos que estão aqui. Quantas águias você já viu a olhos nus? Você já viu assim, pessoalmente? Quantas? Quem aqui já viu uma águiazinha, pelo menos, a olhos nus? Levanta a mãozinha. No zoológico. Quantos já viu uma águiazinha no zoológico, pelo menos? No zoológico, serve no zoológico, uma águiazinha no zoológico. Gente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nós estamos aqui uns 150, não sei quantos solteiros somos aqui. 19 pessoas só viu águia. Mas quantos aqui já ouviu falar que existe águia? Levanta a mão, quantos que já ouviu falar que existe águia? Sério? Todo mundo já ouviu falar que existe águia? Sério mesmo? Que legal. Interessante. Por que a gente não enxerga a águia em toda a esquina? Se ela existe, estudamos sobre elas, é verdadeiro fato da existência delas, mas não enxerga em toda a esquina. Vamos usar uma expressão bem brasileira. E urubu? Levanta a mãozinha santa, quem já viu um urubuzinho? Ah, não. Vão ficar em pé os que viram, fiquem em pé quem nunca viu um urubu. Quem nunca viu, fica em pé. Ah, eu não acredito nisso. O urubu aqui entre nós é unanimidade. Sabia que é assim que é a sociedade? A sociedade para mim se distingue entre águia e urubu.
Deus me perdoe se eu estou sendo tão mal com os urubus. Porque tem muitos seres humanos que, coitados dos urubus. Mas para mim, é um exemplo muito pertinente, desafiador. A águia é uma ave rara, incomum. Incomum. Você não acha uma águia em qualquer esquina. Ah, eu vou ali olhar o urubu. Facinho, vai no lixão. Você quer ver urubu? Quero, vamos ali no lixão, pronto, você vai ver milhares de urubu. Urubu na carniça, outro esperando o toco para sentar, aquela confusão. Eu não vou ali olhar uma águia. Onde você vai olhar uma águia? Não, eu vou para o Canadá. Vou para os Estados Unidos, certo? E chega lá, você vai ver a águia assim, de qualquer jeito? Não. Você tem que ir para uma montanha, para um alpe daquele. E pegar um monóculo daquele e ficar. Aí quando vê a águia, é como se tivesse achado um tesouro. Minério. Não se vê águia toda hora. Ainda que saibamos que elas existem. Eu já vi várias águias nas literaturas, inclusive. Fotos de águia é muito comum. A bandeira americana tem uma águia. Águia não come qualquer coisa. É seletista. Águia não se alimenta de qualquer besteira. Águia vive nas alturas. A águia está acima da mediocridade humana. Está lá. Curtindo. Porque ela só come coisa viva, então ela tem que ser muito esperta para caçar. Ela tem que ter estratégia. Ela tem que ficar num ponto onde as presas não consigam vê-la, percebê-la. Mas quando a águia enxerga uma presa, ela vai. E quando a presa percebe que é uma águia, pensa no desespero. E a águia deve pensar assim: você não está entendendo, sou eu. Você não está entendendo. Chegou a sua vez. E eu vou levar você e vou comer. É hoje. O urubu não é assim. O urubu é comum. O urubu acha facilmente. O urubu se alimenta de qualquer miséria, qualquer besteira. Sapo morto, come. Lagartixa morta, come. Galinha morta, come. Tatu morto, come. Gente morto, come. O urubu come qualquer coisa. Tá podre? Quanto mais podre, mais saboroso. Comum. E eu quero te dizer que essa sociedade trabalha com a sua psique para te tornar urubu. Essa sociedade não aceita o fato de eu ser águia. Eu sou uma afronta para os urubus. A minha vida é uma afronta para os urubus. Porque eu não sou comum. Pessoas da nossa espécie não acham em qualquer esquina. Pessoas com a nossa natureza não está disponível. E os urubus detestam isso. O urubu, quando bate o olho numa águia, desespera-se. Porque ele sabe que está tendo um encontro com uma espécie superior. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis que fostes comprado, resgatado da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue do Cordeiro Imaculado. Eu estou diante de uma geração de águias, mas que são tentadas a ter comportamento de urubus, que não se aperceberam que são águias. Você acha que é possível uma águia ter inveja de um urubu? Vamos imaginar a cena. Sentado sobre a mesma verga, mesma viga, uma águia. Imponente. Aquele bico dela. E o urubu do lado? Do lado da águia. Os dois. O urubu já é assim. Ele tem cara daquilo que ele gosta. É possível a águia olhar para esse urubu e falar assim: nossa, queria tanto ser um urubu. Como é gostoso ser urubu. Irmãos, eu quero dizer para você que muitas vezes esse é o teu comportamento. E é ridículo mesmo. Eu vou reforçar o argumento. Essa sociedade ama o urubu porque ela jaz no maligno.
Quando Jesus olhou para você e para mim e disse assim: vocês não são deste mundo. Quando Jesus nos envia aqui, disse assim: vou enviar vocês como ovelha no meio de lobo. Pai, eles não são do mundo, como do mundo também não sou. Agora, essa sociedade é afeita à criação de urubu. Urubu é a coisa mais comum. Você acha em qualquer canto. Você deve ter muito urubu que estuda com você. Quantas águias tem na sua sala? Quantos cristãos tem dentro da sua sala? Conta para mim. Você tem 40 amigos, 35, 25 amigos numa mesma sala. Quantos têm a natureza de Jesus? Conta para mim. Quantos têm a natureza de Cristo? Quantos nasceram de novo em Cristo Jesus? Que foram recriados para uma nova e viva esperança? Quantos? Quantos têm a marca da promessa, que é o doce Espírito Santo em suas vidas? Quantos? Quantos experimentaram o nascer da água e do Espírito? Quantos? Conta para mim quantos. Eu desafio aqui algum dizer para mim que na minha sala de 45 nós somos 10 cristãos. Não estou falando de denominação, estou falando de quem segue Cristo. Eu tenho certeza que nesse grupo aqui de estudantes, não tem um único que fala assim: na minha sala, nós somos em 10 cristãos. Você vai contar e recontar no dedo. Se você chegar em 5, você estuda numa nobre sala. Porque normalmente, 1, 2, igual que a antiga de quartel. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Não passa disso. 10%, 3%, 5%, 1%. Aí eu quero falar um pouco de vocês, de nós. Você é uma águia. Você foi recriado para uma nova e viva esperança. Você tem a natureza de Cristo, conforme diz lá em 1 Pedro. Nós temos a natureza divina. Você tem o espírito da promessa dentro da sua vida. Você é nobre. Você teve coragem de receber o convite do novo nascimento, deixar de ser urubu para se tornar águia. Mas você sabe quando os urubus começam a te pressionar, quando os urubus começam a jogar pesado sobre você, sobre sua fé, sobre o seu comportamento, sobre o que você faz, o que você não faz, sabe o que você faz? Quer ser urubu! Te dá vontade de ser urubu de novo. E muitos não se tornam urubu por causa do pai e da mãe, mas fica louco para voltar para a carniça. Por que vocês não estão rindo agora? Começam a fazer chacota da sua fé. E você começa a ter atitude de inferioridade na tua alma. Como se a nobreza fosse ser urubu. Ficar é a melhor coisa do mundo. Por que não pode, hein? Mas que igreja é essa que você não pode? Os urubus. E você é uma águia, com um rabinho no meio das pernas. Por que eu vou ser águia? Eu tinha que ser urubu. É ruim demais ser águia. Doido para enxafurdar na carniça. Jesus também foi tentado, mas nunca abriu mão de ser águia. Águia ou urubu? O que você é? O que deseja ser? Você sabe qual que é uma das características do urubu? Bando. Vive em bando. Todo mundo, bando. Bando no recreio, bando na sala de aula, tudo em bando. Característica de urubu. O dia que você vê um urubu sozinho, ou está doente ou está no ninho. Porque bando gosta de bando. Sabe por quê? Um deve ter que animar o outro, né? Porque tem uma vida tão porca, tão ferrada. Porque comer carniça é coisa ruim, velho. Eu já comi carniça, eu sei o que é isso. Irmãos, com 17 anos nasceu uma águia chamada Edmar. Final de fevereiro de 87. Eu fui tirado das trevas para o reino da maravilhosa luz. Eu era um urubu e me tornei uma águia. Nunca me envergonhei de ser uma águia. Nunca um comentário sobre minha fé me diminuiu diante de meu Deus. Eu tenho alegria em ser águia.
tem alegria. Fui rejeitado. Muito rejeitado. Porque por uma questão de convicção, eu nunca omiti minha fé. Eu nunca fui águia com pluma de urubu. Compreende isso? Imagino que tem muitas águias que quando está chegando perto do colégio, pegam uma tinta guache e começa a pintar as plumas brancas de negras. Porque quer se parecer com o urubu. E quando estava chegando perto do colégio, eu ia para o Trono da Graça para reluzir as penas brancas da águia, o bico, as garras afiadas. Eu queria que aquele povo soubesse que ali estava entrando um filho de Deus. Não é um filho disfarçado de ímpio. Águia ou urubu? Qual é o nosso comportamento? Essa sociedade colocou na sua cabeça que o bacana é seguir a maioria. E essa fase da vida tem necessidade de aceitação, juntando a pressão social de seguir a maioria, mas a faixa etária da vida que necessita de aceitação, de aprovação. Vocês imaginam que o prato feito, que ambiente propício para a geração de novos urubus, não? Por isso que tem tantos urubus por aí. Eu, graças a Deus, estou ministrando para águias. Ainda que eu entenda que deve ter algumas águias que está sobrando umas tintas nanquins pretas, tingindo as penas brancas, não? Eu entendo que deve ter. Mas eu, como um profeta, estou aqui na casa de Deus, profetizando sobre você. Você é uma águia. Não abra mão de dizer águia. Não ame carniça. Não busque a aprovação da maioria. Você tem a natureza de Jesus. Os urubus não têm, mas você tem. Você sabe quem é que habita no teu coração. Por que vai se fazer urubu? É ridículo, é vexatório. E ser águia não é transferência da natureza do meu pai biológico, é a transferência da natureza do meu pai celestial. Ele me deu da natureza dele para eu viver altaneiramente em Cristo Jesus, o Senhor. Será que vale a pena ser urubu? Por causa dos outros urubus e a reprovação de Deus. Vale a pena isso? Vale a pena? A urubuzada da sala de aula tudo bate palma para você. Bate asa, né? Figura de linguagem. As urubuzadas, tudo batendo asinha para você. E você se sentindo o máximo, porque afinal de contas agora eu consegui entrar no bando dos urubus. Fui aceito agora, eu sou um urubu como os demais. Agora nunca mais na sala de aula serei visto como um diferente, um esquisito, um estranho. O seu complexo de inferioridade foi embora, porque agora, afinal de contas, você foi transportado do reino das águias para o reino dos urubus. Para você agora estudar não é mais um problema. Enfrentar a sala de aula não é mais um problema. Enfrentar o colégio não é mais um problema. Porque afinal de contas a águia virou urubu. Ah, se nós pudéssemos ter uma visão celestial e transpor na parede ali, como a gente faz no data show, não? Tem aquele portão no colégio. Aquele portão deve ter um efeito chamado Transformers. Se você pega a filmadora no ângulo, corte lateral, do lado direito, do lado de fora do colégio ainda, um monte de águiazinha chegando. O pai deixando lá, tchau pai, tchau. Quando passa o urubu, há um divisor. Por que é bom ser urubu? Por quê? Irmãos, vocês me perdoem. O meu exemplo é um esforço sobre-humano para explicar o inexplicável. Quem pode aqui me arranjar um exemplo na natureza que se compare Jesus de Satanás? Céu e inferno. Vida eterna, condenação eterna. Quem aqui na natureza consegue me arranjar um elemento comparativo? Ah, e urubu, um esforço sobre-humano que estou falando para vocês, a fim de que Deus abra a cabeça de vocês, para que vocês se vejam como Deus os vê. E você aprenda a valorizar a obra de Cristo na sua vida. E se veja
com toda a soberba da águia. Eu sou nascido de novo, sou nascido para nova e viva esperança. Eu não sou desses que vivem envolvido em meio. Mas falar de carniça é ruim, né? Carniça traz nojo para a gente. Você acha que o pecado é menos nojento que carniça? Eu falo para você que não. A carniça não vai sustentar mais do que 15 dias. Vira terra. E o pecado? Vira condenação eterna. Te leva para as chamas do inferno. Fogo ardente. É um esforço que estou fazendo. Profeticamente para abrir a mente de vocês. Para dizer assim, vocês são águias. Deus os vê como águias. Então não tenham inveja de urubu, por favor. Que ridículo, não? Filhote do urubu e filhote da águia. Aí a águia olha para os urubuzinhos pequenos. Não sou igual nenhum. Mas eu acho que eu sou um urubu. Minha mãe não está aqui. Meu pai não está aqui. E se comporta como urubu. Sendo águia. Eu até entendo o urubu fazer aquilo. Porque é um urubu. Por mais que seja nojento, mas é urubu. O que eu não consigo entender é águia. Não consigo entender águia. Isso eu não consigo entender. Irmãos, na época da aceitação, os meus amigos de colégio sumiram. Sabe por quê? Porque era o tal do pastor. Com 17 anos, eu era conhecido como pastorzinho do colégio. É uma delícia, sabia? Você ser rejeitado é a coisa mais gostosa da vida. É claro que não é minha alma agoniava igual a de vocês. Só que eu era uma águia que tinha noção do que era ser águia. E quando eu entendia que eu estava sendo rejeitado, não porque eu não era um urubu, mas é porque eu era uma águia, eu ficava cheio de alegria, porque eu fui rejeitado, porque defendo uma fé que creio, e eu não sou urubu. Esse complexo de inferioridade que invade a maioria da alma de vocês, ele só tem justificativa se você fosse um urubu, porque é um urubu contra outros urubus, então os urubus estão rejeitando um urubuzinho, mas não é, é uma águia que é rejeitada por um urubu, porque é fácil ser urubu, sabia disso? O que é mais fácil, ser águia ou ser urubu por onde vocês andam? Hã? Pode falar com convicção. O que é mais fácil, ser águia ou ser urubu? Para ser águia tem que ter coragem. Qualquer medíocre é urubu, sabia? Qualquer medíocre dá conta de ser um urubu. A vida do urubu é a vida mais simples que existe. Se ele não dá conta, alguém deu conta por ele. Já viu algum urubu matando alguma coisa viva para comer? Ele é tão incapaz. Ele é tão incapaz, tão inferior. Ele é tão ínfimo do ponto de vista da cadeia alimentar que ele nem com o bico próprio consegue abater a sua presa. Ele necessita que alguém faça o esforço por ele. De tão incapaz que ele é. Depois que está abatida, o máximo que ele faz é disputar espaço para pegar um pedacinho dele. É o máximo. Ser urubu é a coisa mais simples do mundo. Qualquer medíocre é urubu. Como é que é o seu nome? Camila. Ser uma águia como você é muito difícil. Quantas águias tem na sua sala de aula? Ser urubu? Ser águia não. Ou você acha que os urubus, lá no íntimo deles, deve olhar para você e falar assim: eu sou tão ruim, eu sou tão nada, que eu nunca vou dar conta de ser uma águia daquela. Você não acha, não? Quantos anos você tem? Você? 18. Quantos anos? 21. Quantas águias na sua sala de aula? Eu fico imaginando as outras meninas de 20 anos, que se aproximam de uma águia como você. Fala assim: diz uma coisa, você não tem namorado não, é? Aí você fala assim: não. Você sabe qual que é a reação do urubu? Sabe qual que é? Não, como não?
não. Tipo assim, como é que você consegue ser diferente de Deus? Que eu sou um péssimo. Eu não consigo vencer absolutamente nada. Eu já tive com João, com Paulo. Ela começa a ver a lista dos homens que já tocaram nela. Porque ela é um urubu. E ela se deparou com a águia. E sabe qual a maneira que ela tem de confrontar a águia? Tentar provocar e persuadir você a se tornar um urubu como ela. Porque ela não admite o fato de uma moça linda como você não ter sido tocada por outro homem como ela foi. Aí que eu fico mal com as águias. É que o urubu abre as asanas. Não! Aí a águia fala assim, não. Deve ser tão gostoso, né? Porque ela está falando com tanta convicção. Por que meu pai não deixa? Por que aqueles pastores são duros demais? O que tem? Namorar, ficar, beijar? As águias começam a ter crise de identidade. Porque não é um urubu. Em vez dela se enobrecer, eu sou águia. Eu sou águia. Por isso que eu nunca fiquei. Só isso. Sabe o que é ser águia? Você sabe, filho, o que é ser águia? Não. Em vez dela ser contra-argumentada, ser pressionada. Não. Você que se sente pressionado, inferiorizado, espizinhado. Porque não é urubu. Irmãos, eu tinha 17 anos. E modéstia à parte, minha mãe falava que eu era bonito. Minha mãe. Ficar com as meninas do colégio, qualquer amigo meu ficava. Agora, não ficar com as meninas do colégio igual eu não ficava, tinha que ser muita águia, viu? Tinha que ser muita águia. O comum todo mundo é. Me conta uma notícia nova, urubu. Você ter ficado com 20, 30, 40, pedindo as contas, essa é a notícia comum a todos os urubus. Me conta uma notícia de águia. Ser rebelde ao pai, todo urubu é. Ser desobediente, todo urubu é. Me conta a novidade, urubu. E águia? Águia não. Se obedece seu pai, não obedece. Sabia que eu obedeço? Aquele ar de vantagem, né? Você sabia que eu obedeço o meu pai? Você é muito boba, sabia? Como é que o homem com barba na cara obedece seu pai? Não, você não está entendendo. Eu obedeço por consciência. Porque existe um Deus. E esse Deus disse que eu deveria honrar meu pai e minha mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Para que eu vá bem e viva muitos anos na face da terra. Eu faço por consciência. Você não faz porque você é urubu. E não dá conta de fazer. Quem está por cima de quem? Quem vale mais? Eu fico desesperado vendo essas águias se comportando como um urubu falso. Me dá desespero. Tudo isso para seguir a maioria. Para estar no meio do bando. Para não se sentir isolado. Tudo isso para isso. Deus nos ajude nessa noite a entender que nós não somos urubus. Somos águias. E por favor, não seja águia com complexo de urubu. Sabe o que é isso? Se você achasse, se achasse que não acha, não é fácil, não é fácil. A águia não gosta de negócio difícil de achar. Mas se nós achássemos, se Deus desse para a gente a oportunidade, quem sabe um dia talvez, numa ocasião, eu ia lá, uma carniça, carniçona assim, uma vacona bem grandona assim. Monte de urubu e uma águia comendo carniça. O que vocês acham? Um monte de urubu e uma águia no meio, querendo comer carniça. Sanatório, águia. Você precisa de um psiquiatra, águia. Você não entendeu o que é águia. Você foi criado no meio dos urubus, só pode, é uma coisa estranha, águia. Será como Deus se sente, sabendo o que Ele fez por você e por mim na cruz do Calvário? Será como Deus se sente, sabendo a natureza que tem dentro da sua vida e da minha vida, quando Ele nos vê metido com as carniças dos urubus? Sabe como Ele nos vê? Será como Ele nos vê no meio de um bando de urubus se esfregando para se tornar um parecido com eles? Sabe como é que Deus nos vê? Eu acho que chamar de desespero é pouco. Porque Ele sabe o que tem dentro da sua vida e da minha vida. Ele sabe disso. Eu queria contar para vocês
que nem sempre é fácil ser minoria. E eu sei que nem sempre é fácil. Mas eu quero também te dizer que é possível ser minoria sempre, sem ser engolido pela maioria. Isso eu posso garantir também. Eu tinha 80, 90, 21, 31 anos de idade. 31 anos de idade. Tudo certinho. Fui uma viagem a São Paulo de negócio. Entrei no ônibus, cheio de empresário. Primeira reunião minha de negócio na Bardal. Tinha recém sido nomeado distribuidor da Bardal Rondônia Acre. Minha primeira reunião de negócio. Só turma, sem telhado, e o que tinha era branco. Como eu estou hoje. Quando eu entro no ônibus, fui recepcionado assim. Agora já era. Esse aí vai papar a mulherada toda, não vai sobrar uma para nós. Eu falei assim, olha o lugar que eu pisei. Deixei o ônibus sair. Quando acomodou a carga, eu me levantei lá na frente do ônibus. Pensa, que águiazinha metida. Corredorzinho atrás, lá na frente. Falei assim, meu nome é Edmar, sou distribuidor da Elos, sou distribuidor da Bardal, sou da Elos Comércio e Representações. Sou casado. Gosto de mulher, não sou viado. Eu gosto de mulher. Por isso que eu sou casado. Mas quero falar para vocês uma coisa. Não traio minha esposa. Porque eu não gostaria de estar aqui nesse ônibus. E a minha esposa pensando em fazer comigo o que vocês estão querendo fazer com as esposas de vocês. Sentei na minha cadeira. Pergunta se alguém depois vem me oferecer mulher. Tem que ser muita águia para fazer isso, meu velho. Tem que ser. Eu falei, rapaz, eu vou abrir minhas plumas e mostrar quem sou logo é hoje. Eles têm que saber quem que eu sou. Eu podia fazer como muitas águias fazem. Nossa, não sabia que o negócio aqui é tão fácil. Vai dar certo demais. Estou em São Paulo, ninguém sabe que eu sou nada. O que eu vou reinar? Ano seguinte, eles têm uma janta que eles faziam nessa época para encerrar as convenções nossas. Um diretor da empresa me chama à parte. Falou assim, Edmar, nós estamos indo para uma pizzaria. Só que eu sei como é que você vive. Eu preciso falar para você. Não vá conosco. Porque na realidade aquilo é putiçaria. Como assim, cara? Assim, ó, sabe essas modelos de capa de revista? Pois é, lá elas tudo viram putas. Então a gente vai lá para ficar com elas. E como eu sei como é que você vive e se comporta, fica no hotel. Os urubus começam a respeitar a águia. Os urubus olham para a águia e falam assim, não dá, essa águia não vai se converter em urubu. E esse cara vai dar uma azia do tamanho do mundo quando ele chegar lá dentro. Porque eu já fiz eles me levarem para o hotel. Para nós estamos indo. Para tal lugar assim, assim. Não vou. Mas como não vai? Me levam para o hotel. Vamos fazer o seguinte. Para o ônibus, eu pego um táxi e vou para o hotel. Não. Vamos fazer o seguinte. Para o ônibus, eu vou descer, vou pegar um táxi e vou para o hotel. Simples, não é não? Vocês vão para onde vocês querem ir. Aí eu entro com aquela frase que eu mais amo. Eu respeito você fazer o errado. Portanto, exijo que você me respeite fazer o certo. Mas as águias parece que não gostam de fazer isso. Parece que a águia tem hora que dá vontade de comer carniça, né? Assim, não, é tão gostoso aquela carniça. E quer se comportar como urubu. Que Deus tenha misericórdia desse solteiro de Paraná. Hoje eu ia falar sobre dois modelos de águias. Eu ia falar de um tal de Josué e Caleb. Mas não vou falar hoje, dado o nosso tempo. Mas eu garanto a vocês que a minha próxima sentada, eu vou falar para vocês sobre duas águias chamadas Josué e Caleb, que não se misturou com um tipo de águia disfarçada, urubus do arraial,
que pintava a peninha de branco. Esse é um tipo de águia que eu quero ensinar vocês na igreja. Aqui entre nós, pode ter gente que está pintando uma penazinha de branco para se disfarçar de águia, mas ainda tem natureza de urubu. Não consegue a mínima pressão lá fora e se volta para praticar tudo que o urubu pratica. Quando chega na vida da igreja, quer se comportar como águia e começa a conversar coisas no seu ouvido que vai te levar de novo para o meio da urubuzada. Cuidado. Minha próxima fala com vocês é o enfrentamento que a águia Josué e a águia Caleb fez contra um monte de urubu que era disfarçada de águia no arraial. E eles enfrentaram. E vocês vão ver as reações que os urubus têm. E vocês vão ver como a águia deve se comportar. E vocês vão ver quais foram os nomes que foram registrados por Deus para a eternidade, como a alegria de Deus na terra. Que Deus abençoe as águias que existem entre nós, para o louvor da sua glória. E que ninguém fique com inveja mais dos urubus que a gente encontra todo dia na vida, em bandos por aí. Que você tenha a nobreza de saber que você é uma águia na presença de nosso Deus. Amém? Vamos curvar a cabeça então e orar um pouquinho. Senhor amado, sei que entre nós tem irmãos tentados, assim como teu filho foi tentado. A pressão da juventude, já passei por ela, Senhor. Hoje eu estou me preparando para entrar na melhor idade, mas não consigo esquecer das pressões da juventude. Elas são verdadeiras, reais, palpáveis, conflituosas, desafiadoras. Concorre contra a natureza divina que recebemos, frontalmente. Por isso queremos ver que há uma semelhança entre teu filho e nós. Ele é semelhante a nós e nós semelhantes a ele. Em tudo foi tentado, passou por todas as tentações que passamos, porém sem pecado. E ele se tornou o nosso sumo sacerdote que socorre-nos nas tentações, para que a gente não caia quando formos tentados. Ajuda-nos. Obrigado porque o Espírito de Deus está tirando do nosso meio nessa noite os complexos da natureza que estava de maneira sutil entrando nas almas. Obrigado porque você está nos lavando nessa noite. Que haja entre nós arrependimento, Senhor. Que haja entre nós nessa noite arrependimento. Arrependimento por ter sido tentado a dar um passo atrás. Ser tentado a fazer como o cachorro que volta ao vômito e a porca que volta à lama. Que haja arrependimento entre nós. E que renove a lucidez do Espírito. Para que todos nós nos vejamos com os seus olhos. Raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos do Senhor, não somos mais deste mundo e nem de Satanás. Somos propriedades do Senhor. Você, meu irmão, é a propriedade de Deus. Você se tornou propriedade do Senhor. Por isso você não está num patamar inferior, você está num patamar superior. Você está num patamar superior, infinitamente superior ao que vivíamos antes de conhecer a Cristo. Por isso devemos nos comportar como um tal. Que o Senhor possa nos livrar de todo o complexo de inferioridade e que tenhamos coragem de, como águia, desafiarmos os urubus a saírem da carniça e virem para Jesus. E não ao contrário. Não sermos vencidos por eles, Pai, mas vencer o mal com o bem. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus. Amém. Queria abrir para pergunta. Assim, não estou 100% satisfeito. Vou abrir meu coração, né? Não estou 100% satisfeito. Estou
relativamente satisfeito, considerando ser um excelente começo de muitas conversas que quero ter com solteiros de Paraná. Penso que o arrependimento ainda deve ser um negócio mais cavado aqui entre nós, nesse tema. Porque eu tenho uma absoluta certeza que a maioria de vocês foram fragranteados. Enquanto eu estava falando só de Urubuyaga como aspecto da natureza, estava todo mundo dando risada. Estava gostoso demais. Ilustração boa. Mas quando eu comecei a falar que isso parece demais com a gente, é um silêncio descomunal. E eu acho que o arrependimento tem que ser proporcional ao silêncio. O Espírito de Deus tem me falado que você tem sido muito tentado a isso. Então você tem que abrir mão e arrepender. Porque não é comum a águia querer ser urubu de novo. A águia tem que querer gerar novas águias. E não se tornar o estado anterior, se tornar um urubu. Então eu estou relativamente satisfeito. Que o Espírito de Deus aí coloca dentro da cabeça de vocês, do Espírito de vocês, esse desafio. Vocês vão sair daqui e vão encontrar com um monte de urubu. Um monte de urubu. Será que você vai ter comportamento de águia? Eu tinha um cachorro que tinha natureza de cachorro. Porque todo cachorro tem natureza de cachorro. Você pode dar ração para cachorro. Você pode levar o cachorro no pet shop para dar banho. Mas a natureza dele é de cachorro. Ele nunca vai ser gente. Ainda que você ache que ele é gente. Ainda que você converse com seu cachorro. Achando que ele está te entendendo. Ele é gente, não, ele é cachorro. Mas você conversa com ele. Coloca ele no colo. Eu quero te dizer que cachorro tem natureza de cachorro. Cachorro não é gente. Esse cachorro, de vez em quando, mostrava a natureza dele. Ele, quando viu o portão aberto, ele ficava louco. A tentação tomava conta do ser dele. Ele ficava louco, porque os donos dele queriam que ele fosse gente, limpo, comesse ração, comportado. Só que ele tinha um problema, ele era cachorro, e cachorro gosta de carniça. Cachorro é louco por carniça. Aí ele saía correndo, ele sabia que ia apanhar quando chegasse em casa. Ele sabia. Aí ele deveria fazer a conta, custo-benefício, é muita varada no traseiro, mas aquela carniça é uma delícia. Daqui a pouco chega o Nick em casa, com cara de cachorro arrependido, fedendo a carniça. E entrava no quintal, e eu batia no Nick. Passava um tempo, o Nick fazia a conta de novo. Ração, vara, carniça. Ração, vara, carniça. E ele deveria entrar no processo acelerado de tentação. Cedia a carniça de novo. A vida do Nick era cíclica. Ora limpo, ora sujo. Ora limpo, ora sujo. O Nick não tinha como mudar a natureza dele. Ele é cachorro. Agora eu tenho como mudar minha natureza. Eu tenho. Eu tinha uma natureza carnal, vendida sob o pecado. Essa natureza carnal é igual o Nick, igual o urubu. Mesma coisa. Ama carniça. Ama sujeira. Tudo que não presta a natureza carnal ama. Tudo. E você tem essa natureza carnal. Eu também tenho. Como é que a gente vai fazer? Voltar para a lama? Ou entender que quando me nasci de novo, eu recebi a natureza de Cristo, maior do que a natureza carnal, que vence a natureza carnal, que sobrepuja a natureza carnal. Minha próxima conversa é falar dos dois urubus. O urubu fora e o pior dos urubus, o urubu dentro. Mas é a minha próxima conversa. Tá bom? Deus nos abençoe ricamente. O Nick é um cachorro que morreu cachorro. Você e eu não precisamos morrer pecador, mas pecadores que chegaram ao arrependimento e vão para o céu, gozar da glória eterna com o Senhor. Amém? No nome de Jesus.